Nesse diário em vídeo eu vou mostrar minhas posições de swing. Na verdade, como vou registrar meus diários semanais, como eu me posiciono, as análises que eu faço, onde ponho meus stops, meus alvos e quais ativos eu opero. Eu estou operando, na semana. Para esse tipo de análise, eu estou usando as Power Zones, são níveis de oferta e demanda. Essa estratégia, essa forma de análise foi criada e aperfeiçoada pelo professor Igor, mais conhecido como Professor Eco, e consolidou no seu método, o Ecométodo, que é dividido em 3 níveis. Esse daqui é o nível 1, onde eu utilizo níveis de Fibonacci, pode ser baseado tanto no período semanal, mensal, diário ou até anual, para projetar zonas matemáticas, suporte e resistência. E junto com um pouco também do nível 2, que já entra as ondas de Elliott. Começa a ficar um pouco mais complexo, um pouco mais avançado, porém com a prática diária a gente vai aperfeiçoando. Então, estamos aqui com as zonas Power Zones semanais do euro-dólar. Esse é o gráfico de 1 hora. Geralmente primeiro eu marco as Power Zones baseadas na semana anterior, do candle anterior. E como eu estou postando esse vídeo diário no YouTube, eu vou deixar o link na descrição do canal do Professor Eco, que lá ele explica melhor como é que marca esses níveis, como configurar. Isso aqui essa tela aqui que eu estou mostrando é do TradingView. Eu faço as análises no TradingView junto com esse indicador também desenvolvido pelo Professor Eco, e faço as entradas no MetaTrader, tá? E só assim, pelo menos por enquanto, que eu opero pelo celular, né? Eu posso abrir ordens, configurar meu stop, meu alvo pelo celular, mas apenas para swing. E eu uso também um indicador desenvolvido pela mesa proprietária, a qual eu estou fazendo a prova também, isso aqui, de swing trade, que ela calcula através do risco determinado por trade. Você pode determinar tanto por porcentagem quanto por valor em dólar da sua operação, e ele calcula quantos lotes você deve entrar, né? Baseado na sua posição de stop. Então vamos lá, estamos aqui no EURUSD. No gráfico diário vemos se formar esse tipo de figura, que eu esqueci o nome agora, tipo um megafone, né? Está dentro aqui de um movimento de baixa. Então, se eu for abrir alguma operação aqui, é muito provável
que eu abra uma compra. Tá. Tá, tem coisas que eu não vou saber explicar. Algumas coisas, algumas análises vai na base da intuição, experiência. Como é a primeira vez que eu tô fazendo isso em vídeo, minha comunicação não é muito boa, minha dicção não é muito boa para falar, explicar. Meus pensamentos às vezes ficam desorganizados e eu assim não consigo explicar algumas coisas, eu apenas faço, tá? Tá, esse é no gráfico semanal. Agora, como nossas expectativas estão dentro da semana, vou olhar aqui a partir do diário. Gráfico diário. Estamos em zona de suporte. Temos um suporte aqui, uma região de demanda, outra região de demanda logo abaixo, coincidindo aqui com 1.000.8. Tá. O Echo Oscillator tá indicando forte movimentação aqui de baixa. Temos muitas agressões na venda ainda, porém, como eu falei, temos duas zonas aqui de forte demanda, tá? Semana passada eu fiz uma operação de venda, eu passei um pouquinho de calor, mas acabou dando certo. Aqui o gráfico de 4 horas. Foi esse trade aqui que eu peguei, pendurei minha ordem aqui na zona de 23%, e meu stop aqui acima do 100%. E daí eu passei esse calor, chegou bem perto do stop e foi lá pro alvo. O alvo era aqui. Na verdade, essas regiões aqui já estão atualizadas, tá? Da semana passada. Na outra semana, o 100% estava mais ou menos aqui. E eu entrei, acho que foi na zona de 38%. Ele chegou perto do 23% e desabou. Sinceramente aqui, pelo menos pra mim, eu não vejo oportunidade por enquanto.
Se eu fosse me posicionar aqui, eu me posicionaria numa compra aqui embaixo, porque ele já chegou aqui na zona de 100% duas vezes. O indicador do Equal Oscillator continua marcando um sentimento mais vendedor no mercado. E se eu posicionar uma compra aqui, meu alvo tem que ir lá para cima para compensar um stop que eu colocaria mais ou menos aqui. Aqui muitas vezes, isso na base da observação, tá? O preço quando chega tanto no 100%, no 0%, nas duas extremidades máxima e mínima do período anterior, se ele está no contexto de consolidação ou de acumulação, ele tende a fazer falsos rompimentos e voltar, certo? E como ainda está num sentimento assim, um contexto de baixa, eu não confiaria colocar uma posição compradora aqui, que o preço, poderia até fazer um falso rompimento, voltar, mas ele não poderia não retornar o suficiente para compensar a operação, né, e pegar meu alvo. Geralmente eu opero com o risco de no mínimo 3 para 1, tá? Arriscando 1 para ganhar 3. Então, euro, dólar, por enquanto descartado. Petróleo. Eu não sei se eu já atualizei minhas power zones semanais do petróleo, não. Máxima, mínima, mínima, máxima. Ok. Esse é o gráfico semanal. Estamos no contexto de alta recuperação aqui. Estamos recuperando esse movimento de alta do petróleo. Eu estava posicionado aqui no swing, no gráfico semanal. Tinha comprado aqui mais ou menos e havia encerrado aqui, tá? Porque eu tinha marcado power zones anuais. Havia uma resistência aqui matemática. O nível de power zone anual formou esse spinning top aqui. E tem também essa região aqui de oferta, né? Além do mais, está chegando aqui na meioca, aqui na metade desse movimento de baixa. Significa que possa haver uma correção aqui. Se for continuar subindo, posso ver uma correção mais ou menos para metade desse movimento aqui de alta, para depois continuar subindo. Ou se for retornar, né, movimento de baixo, ou haver alguma consolidação ou acumulação aqui, ele possa ficar por aqui nessa região. Mas pela amplitude do movimento, possa ser que haja oportunidade aqui no petróleo, tá? Indo para o gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas. Contexto aqui de alta, certo? Encontrou uma certa resistência aqui nos níveis de 38% e 50%. Equal Oscillator já começando a virar um pouquinho aí para baixo. Porém, vamos ver aqui no diário.
Parece que está formando uma bandeira aqui de alta, né? Uma pequena acumulaçãozinha aqui, certo? Então, vejo uma oportunidade como chegou aqui esse nível de resistência, tá? Acredito que ele vai fazer uma correção, uma boa correção aí. Mas possa ser que essa correção não ocorra tão rápido. Está meio consolidado aqui. Ok, eu não acredito, depois que dessa forte movimentação de alta, eu não acredito que ele vá fazer essa correção assim de forma tão brusca, né? A não ser que surja uma notícia aí muito grave. Então o que é que eu vou fazer aqui? Pendurar uma ordem de compra nesse nível aqui, tá? Alvo nessa zona de oferta, stop. Tá ótimo esse stop, tá? Risco retorno 3/1. Possa ser que ele vá um pouquinho mais para cima, porém eu quero pegar aqui a melhor probabilidade de dar certo o trade, tá? Essa zona ele deu uma segurada, pode ser que ele venha buscar um pouco mais de liquidez aqui na zona de 100%, como ele já fez aqui no dia 21, e depois retornar. Faço um pequeno ajuste aqui no preço. Alvo 92,024, exatamente ali no 38%. E o stop eu deixo onde está. Ok, dá uma travada aqui, certo. E depois eu vou na plataforma, no MetaTrader, e posiciono minha ordem, calculo meu risco, posiciono minha ordem. Ouro, dólar. Vamos atualizar as Power Zones semanais. Ok. Diário. Pequeno canal de baixo aqui, porém já pendo um pouco para cima. No diário ele está numa zona aqui, uma zona não, está formando um padrão de acumulação ou interrupção do movimento. Tá? Temos
5 e fazendo uma correção, pequena correção. Geralmente eu faço isso no olhômetro mesmo, tá? Não fico marcando. Então, onda ABC e uma interrupção aqui da onda C, provavelmente, tá? Zona de consolidação, ninguém é de ninguém aqui, até porque no relatório que o Vitor e o professor Igor mandaram a respeito do ouro, o pessoal vai esperar ainda indicadores a respeito do varejo, das vendas, para ver como é que está a inflação, se a alta dos juros realmente vai fazer algum efeito na esfriada do mercado, para os preços pararem de subir. E coincide com esse momento aqui de espera, né? Interrupção do movimento, uma consolidação. O preço não vai para cima nem para baixo, quer dizer, para cima e para baixo ele vai, mas fica numa zona ali meio presa, né? Ok, gráfico de 4 horas, certo. Também zona ali de 50%, segurando. Assim, eu acho que é porque eu tô filmando aqui a tela, né? Eu sei que eu vou postar no YouTube, eu fico um pouco mais preocupado em explicar o que eu tô fazendo. E daí a intuição meio que sofre uns bloqueios, tá? Geralmente eu faço isso aqui de forma mais rápida, 10, 15 minutos já tô com minhas posições formadas, aguardando, né, consolidar e se realizar a operação, tá? Pode ser que isso influencie algo, pode ser que influencie no resultado, certo? O ouro teve essa movimentação aqui de alta, né? Estou analisando aqui o curto prazo já, o gráfico de 4 horas. Ficou aqui nessa andando de lado, né? Se você marcar uma compra aqui, posicionaria aqui na região de 0%, só que o preço poderia escorregar até aqui, não compensaria esse stop tão grande, né? E aguardar o preço recuperar tanto para pegar um provável alvo nessas regiões aqui.
estou presumindo que ele está a completar essa movimentação aqui. Ele já veio para essa zona de oferta aqui em cima. Provavelmente ele está buscando regiões mais baixas para realizar, né? Quem comprou aqui realizar o mais barato possível, tá fazendo esse leve pullback nessa movimentação de baixa aqui. Pode ser que ele venha buscar aqui o 38, 50%, tá? Voltar, né? E buscar essas regiões aqui, certo? Então, como eu busco risco retorno, melhor risco retorno, eu penduraria uma venda do ouro aqui nos 50%. Bom dia. E aí? Bom final de semana? Bom. Beleza? Beleza. Então retornando aqui. Meu stop tá curtinho, um pouco acima aqui da região do 61.8, tá? Acredito que se o preço varar aqui os 50%, ele ainda busque, tá? Um paviozinho assim por aqui, para depois retornar a queda, ok? Certo. Então temos aqui mais uma operação marcada, razão risco retorno de 3 para 1. Só ajustar o fino aqui, eu boto exatamente ali no preço, tá? Tem que baixar um pouquinho mais o stop. Espera aí. Beleza. Ouro, dólar. Mais uma operaçãozinha aqui. Vamos para o Ien USD-JPY semanal. Atualizar aqui as Power Zones. Forte movimentação de alta aqui, né? Do Ien futuro, porém chegando já a uma zona forte de demanda, uma máxima histórica, mas creio eu que no curto prazo ainda tem um espaçozinho para subir, certo? A gente está passando aqui o nível de 100%, as Power Zones semanais. Opa, no diário continua subindo forte. Pode ser que tenha força essa semana para chegar aqui ainda na região do 1.000.000, que é uma forte região, tá? Eu penduraria uma venda aqui no 1.000.000, vou buscar um pullback, porém a chance de a gente pendurar uma compra aqui na região do 100%, caso ele venha fazer um pullback, né, quando os mercados abrirem,
realmente quando os mercados abrem. Bolsa em Nova York, às 10h30 ele tem um movimento mais rápido. Aqui você que pegue alguns lotes de compra para continuar a tentativa de chegar até a zona de 161. Horas também mostram subida forte aqui, porém já diminuindo um pouco mais a volatilidade para cima. E nosso gráfico de entrada, 1 hora. Gráfico de entrada de 1 hora, eu olhei aqui no de 4 horas. Mas vou continuar com a minha posição aqui, tá? Petróleo a mesma coisa. Ok, perfeito. Tá. Vou colocar aqui, petróleo aguardando, ouro aguardando. Eu sei que façamos apenas 3 entradas, tá? Euro USD eu deixei de lado. Apesar que, como minha mente já está aquecida fazendo as outras análises, eu vou voltar aqui no EURUSD depois. Certo, vamos lá. Aqui eu vejo uma possibilidade de esticar, ter uma operação bem esticada, com um stop um pouco mais folgado. Compra. Então vou posicionar aqui uma compra, aguardando um pullback. Você que enrola um pouco por aqui ainda, para depois engatar de novo a subida. Possa ser que stop, né? Surge alguma notícia aí e pegue nosso stop, ou possa ser que vá direto aqui sem pullback e tudo bem também, tá? Nesse caso eu posso aguardar essa subida posicionando aqui uma venda, certo? Porém, vou deixar só a compra mesmo essa semana, tá? Mais uma para listar lá no MetaTrader. E voltando aqui no euro dólar, eu acho que se fosse para eu pendurar aqui uma ordem, eu já teria pendurado aqui no 100%. Então, perdi, acho que eu perdi a entrada da semana. Foi quando aqui, dia 23, não, 20.
setembro, 23. Dia 22 foi sexta-feira. Porém ainda estava analisando aqui outras poesiões, enfim. Se eu fosse posicionar, eu posicionaria uma venda por aqui, tá? Por aqui. Mas pela forma que está se movimentando, eu acho que chegaria até o final da semana e não chegaria, o preço não chegaria onde estaria a minha ordem, ok? Pode ser que varie aqui e volte a cair, enfim, não tenho muitas expectativas aqui, pelo menos por enquanto, tá? Temos então, tá dando já mais de meia hora de vídeo, eu demoro muito para falar, eu fico pensando e falando, fica meio complicado, é meio feito assim na hora, eu abro o gráfico e vou analisando, não tenho nenhum roteiro de vídeo, até porque isso é um diário, né? Então não tenho nenhum roteiro assim pra otimizar o tempo de vídeo. Enfim. Eu vou pausar o vídeo. Na verdade eu vou finalizar esse vídeo. Eu não posso liberar hoje, dia 25 de setembro, porque senão eu estaria dando call, isso é ilegal. Então o que é que eu vou fazer? No final da semana, lá no final da sexta-feira, no sábado, eu irei mostrar o resultado, né? O que é que deu desses trades. Valeu! Fala pessoal, dando continuidade aqui ao diário de Swing Trade. Eu abri o gráfico agora depois de ontem. O ouro, né, não chegou a buscar aqui nossa ordem no nível de 50%. Realmente aqui o 38 segurou bem, né? Se a gente pendurasse aqui ia dar bom. Porém, o risco retorno ia ficar abaixo do mínimo que eu prefiro, né? Não, apesar de ter dado certo, poderia ter dado certo, mas o risco retorno não ia me satisfazer, né? Então, eu deletei a ordem, eu fechei a ordem lá e o ouro não está mais na nossa lista de swing trade essa semana, tá? Pode ser que haja outras oportunidades, mas o meu gerenciamento de risco, o meu trade system, no meu trade system para swing eu não abro no meio da semana, tá? A não ser que seja algo excepcional. Tô no gráfico de 4 horas, vamos para de 1 hora, que era nosso gráfico de entrada. O SDJPY foi direto, né? Não fez o pullback que a gente esperou, chegou lá no 61 e tá voltando. Eu disse que eu poderia colocar uma ordem aqui de venda, né? Teria dado muito certo. Com stop curto já poderia estar, se não tivesse pego o alvo, já estava próximo do alvo. Só que eu não acreditava que iria subir com tanta velocidade, né? Acabou indo. Poderia continuar com a ordem pendurada aqui? Poderia. Só que geralmente quando ele chega no 61 e volta, ele não volta exatamente aqui nessas regiões. Às vezes ele
venho um pouco mais abaixo aqui para depois voltar a subir lentamente, tá? Como seria, eu teria ainda que esperar esse pullback. Eu não sei se esse pullback vai finalizar ainda essa semana ou semana que vem, e semana que vem já seria outra análise, outras power zones, outras zonas matemáticas. Então não faz sentido para mim continuar com essa posição aqui pendurada, tá? A não ser que a gente essa semana faça cair, ter uma queda brusca. Porém, mesmo assim, não estou com tanta confiança, caso tenha essa queda brusca, de que vá parar aqui nessa região. Precisa que ele venha buscar um pouco mais abaixo aqui. Então para mim também não faz sentido continuar aqui no SDJPY. Então ouro e o SDJPY out, fora. Voltando aqui pro petróleo, ele veio buscar a liquidez aqui embaixo, tá? Como ainda está em zona de consolidação, está no topo de uma power zone anual, é que eu tinha essa análise aqui que eu estava posicionado no swing, né? Tinha feito a entrada no gráfico semanal usando o power zone anual. Ele estava próximo a uma zona de, não lembro se era 23%, acredito que era 23%, tá? Tinha formado um spin top e formado uma leve consolidação ali nesse topo. Isso aqui, essa região aqui, equivale a uma região de power zone anual, certo? Obrigado. Isso. Chegou agora. Caramba, né? Essa cara eu nem conheci. Que é isso? Valeu. Nem conheci. Obrigado. Tá aqui a chave. A chave e a espuma aí. Você. Tá diferente pra caramba. Mas eu tenho que esperar sua mãe pra comprar embalagem, o dinheiro da embalagem. Daqui a pouco ela chega aí. O negócio é o plástico lá pra embalar, pra botar. Senão eu vou ficar esperando até eu chegar aqui embaixo pra poder. Pior que é. Poder botar dentro do plástico, dentro da sacola. A maioria tudo na sacola dele. Porque a sacola, em quantidade maior é na S. Ok, voltando aqui. Tá, continuo acreditando nessa operação, mesmo que o Echo Oscillator esteja indicando aqui uma predominância mais vendedora. Então, voltando aqui, tive mais uma pequena interrupção. Ok, o preço já está encontrando uma resistência aqui na região do 89. No caso, eu tenho que olhar aqui como 0%, né? Chegando na região de 89, encontrando uma leve resistência com o Echo Oscillator indicando venda, tá? A princípio, né, seguindo aqui o método à risca, teria que subir o stop e deixar no stop gain. Geralmente eu não uso trailing stop nas minhas operações de swing, tá? Com exceção de que quando
o preço já está próximo, regiões próximas ao alvo, a semana já está para terminar, e daí eu coloco aqui no break-even. E caso chegue na sexta-feira, o preço não chegue no alvo, fique perdido aqui no meio, eu simplesmente fecho a operação, tá? Eu não aguardo chegar até a próxima semana. Então aqui, se voltar a pegar o stop, tá dentro do meu risco, é um risco já esperado, até menor, né? Porque eu deixei três operações aqui, programei 3 operações para essa semana, e essa semana só teremos uma aqui no petróleo. Então, se tomar o stop, né, não vai afetar até o risco máximo que eu aceitei tomar. Tá? Então aqui, encontrando uma leve resistência, possa ser que ele cozinhe um pouco mais aqui para subir, ou realmente voltar tudo, né? E buscar a região lá do 161. É que a gente tem uma região aqui de demanda. Temos uma forte aqui também, né? Que é a zona que eu estou acreditando. E por enquanto é só. Hoje, terça-feira, dia 26 de setembro de 2023, 8h34 da manhã. Continuando aqui nossa jornada swing, operação feita com sucesso, ainda atingiu outros alvos, provavelmente possa ser que chegue na máxima da semana anterior e continue subindo. Como eu havia falado, está no contexto de alta, porém preso em uma zona de oferta, zona matemática, numa power zone anual. Tá? Como ontem eu abri o gráfico, não cheguei a filmar a tela, mas eu abri o gráfico, eu vi que o preço ficou meio preso aqui, e eu marquei essa LTB, né, para ver se realmente o preço iria respeitá-la e fazer algum tipo de pullback aqui e voltar. Então, como eu tinha falado, eu não uso trailing stop, eu não faço parciais, até porque por questões de estratégia e gestão de risco, por conta do edge também, e porque a conta da mesa proprietária que eu estou fazendo a prova, ela não permite você pendurar ordens e ela fechar ordens parciais. Se você é uma conta hedge, né? Se você pendura ordens aqui, por exemplo, eu comprei aqui, sair pendurando ordens de venda aqui, ele irá abrir novas operações, ou seja, não vai realizar parcial daqui dessa ordem, ele irá abrir novas operações e eu sairia tomando esse prejuízo todo aqui, que não vale a pena. Então simplesmente abro a ordem e deixo rolar, tá? Só um resumo do que aconteceu essa semana. A gente tinha feito uma análise aqui por ouro, tínhamos pendurado uma ordem de venda aqui no nível de 50%, foi na segunda-feira, dia 25, né? 25 mais ou menos às 7, 8 da manhã, né? O preço estava por aqui assim, eu acreditei que ia subir um pouco mais aqui para depois despencar, aí despencou, né? Chegando aqui num 61.8 com força, e fizemos uma análise também para o IEM. Se eu tivesse pendurado a ordem de venda aqui, provavelmente a gente estaria numa zona
de stop, é uma zona negativa. Echo Oscillator indicando um pouco de força vendedora, um fluxo vendedor entrando aqui, né? Uma divergência, o preço subindo com o Echo Oscillator caindo. Possa ser que estejam formando posições vendedoras, tá? Possa ser que volte. Geralmente eu não gosto de operar nessas zonas, quer dizer, operar no meu estilo operacional nessas zonas fora de 0 e 100% das Power Zones. Primeiro porque são operações que demoram mais. Não sei se caberia dentro de um swing, dentro de uma semana. E porque são mais incertas, eu não tenho muitas experiências operando aqui pra fora, tá? E é isso. Tivemos o único trade realizado. Posso estudar o que eu posso fazer para melhorar. Posso estudar. Isso aqui eu acho que envolveria um pouco de estatística, né? Pegar todas as minhas operações, ver onde meu stop esteve e nas operações que houve, né, que passou um pouco mais de tempo em zona negativa, ver até onde chegou, para daí poder reduzir o stop e aumentar o meu risco retorno, né? Ou manter o risco retorno e reduzir o alvo para a operação ser mais rápida. É algo a ser estudado. Porém, fechamos a semana, não vou abrir mais operação essa semana. E tivemos um resultado positivo. Na semana passada eu abri 4 operações, tomei um stop e as outras 3 foram bem sucedidas. Eu acho que desde fevereiro, que foi quando eu comecei essa prova aqui, vários contratempos, semanas que eu fiquei sem operar, fiquei quase mês sem operar, né? Eu só abri uma operação ali ou outra para cumprir as regras da mesa. Essa mesa aqui é a FTP, Founder Trading Plus, e eu estou voltando mais ativa agora, né? E desenvolvendo melhor o meu operacional, porque quando eu comecei eu ainda estava meio verde, olhava para o gráfico, via coisa onde não tinha, abria operações sem sentido, vendo sentido onde não tinha. E esse foi o estilo operacional que encontrei, até porque para se encaixar melhor, né, com o meu estilo de rotina. Trabalho, estudo, faço trade, dou aula. É uma rotina bem corrida e assim, esse estilo traz muita tranquilidade, tá? Se abre máximo aí 3 ou 4 operações na semana, tem um risco retorno ótimo e é isso, bem tranquilo, tá? Por enquanto é só essa semana, só tivemos esse trade. Eu pretendo fazer uma playlist aqui mostrando minhas operações de swing, registrando na verdade, e é isso, tá? Lembrando, vou deixar o link aqui abaixo desse método de análise com Fibonacci e ondas de Elliott, com o professor Igor Santos e o seu ecométodo. Valeu!